O processo de Lean Startup deriva da metodologia do desenvolvimento ágil de produtos. No ágil, o processo de desenvolvimento de produtos acontece a partir do cliente e seu problema serem conhecidos, mas a solução não. Dentro desse framework, o gerente de produtos ou Product Owner atua como um cliente interno, guiando o caminho das soluções. Contudo, o Lean Startup vai além da ideia de desenvolvimento ágil, trazendo também uma questão central de outra metodologia, o Customer Development. Nela, o cliente é desconhecido e o problema também. O que o Lean Startup faz é unir os dois pontos de partida dessas duas metodologias distintas e colocar uma nova questão. Ao invés de nos perguntarmos se é possível construir um produto, devemos nos perguntar se deveríamos construí-lo. Indo mais além, se é possível construir um modelo de negócio sustentável em torno desse produto. Para responder a essas perguntas, podemos nos basear em 5 princípios básicos. O primeiro princípio do Lean Startup é que empreendedores estão em todo lugar. Dessa maneira, é preciso mudar a cultura dentro de uma empresa para colocar todos os funcionários, independentemente de seus cargos e funções, como capazes de criar, propor e avançar ideias, mesmo que somente dentro de suas áreas. Se pensarmos em uma grande empresa com diversos setores, essa ideia traz a possibilidade de inovações modulares dentro de setores que otimizam tarefas pontuais, mas que causam um efeito positivo em toda a cadeia por consequência. Eu acho que o sonho de todo empreendedor ou de dono de grandes empresas é que os colaboradores eles se sintam um pouco dono. E isso é um aspecto mais cultural da empresa do que de qualquer outro âmbito. Na medida que você cria ambientes seguros e estimulantes para as pessoas se sentirem um pouco dono, e como que se faz isso, né? Criando estímulos para que essa pessoa veja caminho para crescer, criando valores e propósitos muito claros que sejam alinhados com os valores e propósitos das pessoas, criando times fortes e que tenham orgulho de pertencer àquele contexto. Então, na medida que a gente consegue gerar esse sentimento de dono nas pessoas que trabalham dentro de uma empresa, ganha-se muito na produtividade dessas pessoas, no foco, na velocidade de tomada de decisão. As pessoas tornam-se guardiões da cultura, do propósito, se tornam evangelizadores da sua empresa, dentro e fora dela. Então, esse é um lugar que todo grande empreendedor busca, e as empresas com cultura mais forte, mais voltada para a inovação, acabam por atrair pessoas com esse perfil. Tem um termo interessante chamado intraempreendedorismo, que é o ato das pessoas empreenderem dentro das empresas. Senão seria algo como toda pessoa sendo dona do teu próprio negócio e todas as pessoas tendo que gerenciar um negócio. Mas tem pessoas, tem profissionais que não têm essa necessidade e tampouco desejo de ser dono de um negócio, mas é muito interessante trabalhar para uma empresa que tem o perfil empreendedor. O que isso significa? Qual é essa característica que é extremamente importante? Autonomia. A autonomia é extremamente importante para um cenário em que você precisa de inovação, um cenário em que você quer desenvolver pessoas para que elas tenham um pensamento de empreender dentro da própria empresa. E a autonomia é algo que se conquista com muita confiança, mas também com resultados de sucesso. A tomada de decisão por um colaborador em que ele não precisa a todo momento solicitar autorização do gestor ou de uma área específica para tomar uma ação dentro do projeto, para mudar algo, para propor algo. O segundo princípio do Lean Startup é o método de construir, medir e aprender. Mirando no objetivo de entender qual é o produto, a partir de descobrir o cliente, sua dor e qual a solução para essa dor, é preciso criar um processo cíclico e interativo. O primeiro passo é ter ideias. A partir da ideia, ela é colocada em prática, construída e passa para o momento de testagem, onde são feitas as medições. São essas medições e análises que geram os dados que permitem o próximo passo do ciclo, que é a aprendizagem. Após o entendimento do que esses dados trouxeram e como eles refletem a experiência de quem interagiu com o que foi levado para a fase de testes, o ciclo recomeça. Esse processo todo leva ao terceiro princípio do Lean Startup,
que é o aprendizado validado. As metodologias ágeis para o desenvolvimento de produtos, que na verdade é uma das primeiras etapas, no processo de construção de novas empresas, de startup, ela é baseada nas seguintes etapas: de primeiro, definição de hipóteses, teste com o cliente e validação ou não das suas hipóteses. Toda vez que se valida uma hipótese, você dá um passo em direção à construção do seu produto. Toda vez que não se valida uma hipótese, significa que as suas premissas de alguma forma estavam erradas. Logo, isso já representa em algum nível uma pivotagem, uma mudança de rota. Aqui é importante lembrar que o objetivo da startup não é andar para terminar o produto mais rápido possível, mas sim aprender com o processo para criar o melhor e mais viável produto possível. E uma das figuras centrais nesse processo de aprendizado é o MVP. O MVP precisa gerar valor naquela entrega, mas ela não precisa ter tudo, Então, vamos ter uma forma de pagamento, mas não vamos ter todas as formas de pagamento? Podemos colocar para testar no MVP, não é problema nenhum. Mas se você colocar uma, ela tem que funcionar muito bem. É esse o ponto quando você vai fazendo essas entregas de valor, criando as próximas releases de acordo com os feedbacks que os clientes estão passando, a chance de você ter sucesso com o seu produto, ela é muito maior. Changemaker, Scene 1, Take 12. O MVP é o mínimo produto viável, ou seja, a menor e menos completa versão de um produto que seja possível de ser testada na mão de um grupo de potenciais clientes. Esse teste gera o aprendizado que fomenta o desenvolvimento posterior do produto. Dentro da ideia de MVP, há 3 tipos principais de abordagens: o vídeo explicativo, o concierge e o mágico de Oz. O vídeo explicativo existe como uma forma de provar ou não o modelo da ideia inicial. Nesse momento, o produto sequer existe. Ele é apenas uma teoria explicada através de um vídeo que traz ao final um call to action, como um pre-order ou uma pré-inscrição que revele o interesse pelo produto. A reação para o vídeo traz os dados que fomentam o desenvolvimento posterior do projeto. O MVP Concierge é um produto criado baseado em uma única pessoa. A ideia aqui é entender a fundo as necessidades dessa pessoa em específico e criar um produto personalizado para ela. Por fim, o MVP mágico de Oz consiste em criar a ilusão da experiência completa do cliente, mas que por trás é uma grande coleta de dados para o desenvolvimento futuro. Por exemplo, um e-commerce que na superfície parece totalmente automatizado, mas que nos bastidores é gerido por uma equipe que visa testar o que dá certo e o que não dá na experiência. Então, uma estratégia hoje, das empresas que estão focando na startup enxuta, no conceito do startup enxuta, é entender tudo aquilo que não é parte do núcleo central da empresa, do produto, do core business, acaba sendo feito algum tipo de parceria, algum tipo de terceirização, para que no final o produto seja de fato o foco do trabalho de todos os profissionais. Então o tempo, a inteligência de todo mundo, todo o ambiente, ele é propício para que o produto seja de fato a estrela e o foco da empresa, sem deixar de mencionar a importância do cliente nesse processo todo. Então, se você entende o desejo do cliente, entende a dor do cliente e foca no produto que vai atender aquele cliente, tudo aquilo que é periférico, tudo aquilo que está ao redor do produto, ele pode ser de alguma forma terceirizado. O quarto princípio básico do Lean Startup é o teste AB. Nele, a ideia é dobrar os resultados da fase de testes usando 2 versões similares de um mesmo protótipo, de um mesmo MVP, mas com algumas mudanças. Utiliza-se então 2 grupos de clientes em potencial diferentes e nota-se como cada um reage a cada versão do MVP. Assim, os dados podem ser comparados e é possível entender o impacto de cada versão para o público. Finalmente, é fundamental entender que esse não é um processo estático. O desenvolvimento contínuo é a base para que o Lean Startup traga os resultados desejados.
Mesmo que uma hipótese já esteja sendo testada com um MVP ou que os dados de tal MVP estejam sendo analisados e absorvidos, é essencial continuar a criar hipóteses, continuar a testar e seguir absorvendo o conhecimento que a análise de cada grupo de dados traz. Dessa maneira, o tempo de ciclo diminui e o avanço em direção a um Product Market Fit é otimizado. Mas mesmo após atingir o que parece ser o ponto de chegada dessa jornada, o Product Market Fit é preciso continuar.